Você já ouviu falar em alienação parental? Para nós do serviço social que fazemos parte de equipes multidisciplinares de instituições judiciárias, esse termo deve ser comum. Em termos legais, a alienação parental ocorre quando o pai ou a mãe toma atitudes para colocar a criança ou adolescente contra o outro genitor. De modo geral, em tese, a pessoa responsável pela criança ou adolescente poderia, por diversos modos, tentar afastar aquele indivíduo do convívio com o pai ou a mãe, ou ainda promover campanha para desqualificar o exercício da paternidade ou maternidade. Mas será que é só isso mesmo? Esse vídeo é um alerta para você sobre os perigos da lei de alienação parental. Bom, vou começar com as premissas da lei de alienação parental. É a lei 12.318. Ela foi sancionada em 26 de agosto de 2010 e é conhecida popularmente como Lei da Alienação Parental. Segundo aqueles que defendiam a necessidade dessa norma legislativa, a Lei de Alienação Parental viria a coibir a violência psicológica contra crianças e adolescentes em caso de separação, quando um dos genitores, mais precisamente o genitor guardião, ou seja, geralmente a mãe, fazia uso do seu poder familiar contra o outro genitor, provocando de forma vil e premeditada uma fissura em sua relação com os filhos, gerando assim uma suposta síndrome de alienação parental nas crianças. Bom, e aí a lei ela vai trazer alguns exemplos do que seria considerado alienação parental. Entre alguns que eu vou trazer para vocês, vou destacar realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar e aqui o mais importante, apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Pois bem, preste atenção nesse da falsa denúncia que já já eu pretendo voltar para ele. Então, o que acontece na prática? Se há um indício de prática de ato de alienação parental, o juiz, se for necessário, vai determinar uma perícia psicológica ou biopsicossocial. Então, a perícia ela é requisitada seja a psicólogos, seja a assistentes sociais. É solicitado um laudo pericial que vai avaliar, seja de forma psicológica, seja de forma biopsicossocial, compreendendo, inclusive, todo o histórico, se for o caso, fazer utilização de documentos, compreender o histórico do casal, da separação, se for o caso, cronologia de incidentes e até avaliação de personalidades e exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação contra genitor. Então, essa perícia ela é realizada por profissional multidisciplinar habilitado, que pode ser o assistente social ou psicólogo, a depender da situação. Ele tem um prazo para fazer esse laudo, então essa é uma demanda muito comum para assistentes sociais, sejam eles assistentes sociais do sócio jurídico, especificamente do TJ, ou então assistentes sociais que estão cadastrados nos bancos de peritos. Mas eu falei para você da lei, né? Mas será que é só isso mesmo? Será que a alienação parental está resumida à lei? Quero agora falar com você sobre de onde vem esse conceito da síndrome de alienação parental. Foi o médico militar e psiquiatra estadunidense Richard Gardner que desenvolveu esse conceito de síndrome de alienação parental. Gardner desenvolveu um vasto arcabouço teórico para defender o poder de propriedade de homens sobre mulheres, incluindo nessa metodologia o uso de seus genitais como armas de guerra e mulheres fossem naturalmente compreendidas como seres disponíveis a conquistas,
passivas diante da violação pelo bem maior da reprodução e da manutenção da espécie humana. Todos esses pensamentos mencionados aqui fazem parte do livro Verdadeiras e Falsas Acusações de Abusos Sexuais contra Crianças, uma obra publicada por esse médico no ano de 1992. Essa tese gardernista foi veementemente rejeitada pela comunidade científica mundial, mas isso não impediu que essa doutrina impactasse o ordenamento jurídico de vários países ao redor do mundo, e no caso do Brasil, o próprio poder legislativo. Então, aqui nós temos o grave problema da lei de alienação parental, que é justamente ser baseada em uma teoria que não tem comprovação científica. Chamada síndrome de alienação parental, essa teoria define que a alienação parental seria uma espécie de treinamento para que a criança ou adolescente odeie um dos genitores, rompendo assim os laços afetivos, além de ocasionar sentimentos de ansiedade e também de terror. Falando agora precisamente sobre essa falsa denúncia e alienação parental, o que acontece? Acontece que, por exemplo, numa situação familiar em que a mãe, ela denuncia o pai por estupro de vulnerável do filho, de ambos, o pai, ele pode acusar essa mãe de falsa denúncia. Aí que está o grande problema, porque quando o acusado, ele utiliza a alienação parental como artifício de defesa, é incluído isso no processo da denúncia, né? Porque até ser julgado, todo mundo é inocente, né? Mas aí se utiliza dessa acusação de alienação parental para ser colocado no processo, o que faz com que esse processo tenha uma tramitação prioritária. Então, quando se coloca a alienação parental no processo, ela é julgada primeiro do que, inclusive, as denúncias de violência. E aí, mais uma vez, a gente vai chegar em mais um problema da lei de alienação parental e dessa falsa denúncia. O que ocorre a partir disso? Os acusados, eles se utilizam desse dispositivo da falsa denúncia de crime sexual para colocar isso, na verdade, como um ato de alienação parental e postergar a denúncia de violência doméstica, o que acaba deslegitimando relatos de crianças e adolescentes sobre violências sexuais sofridas, presumindo que se tratam de falsas memórias que foram incutidas pelo outro genitor, que geralmente é quem? A mãe. Então, não menos importante, além de se utilizar desse artifício da falsa denúncia da alienação parental, se reforça todo um inconsciente coletivo que é claramente injustificado de que mulheres são loucas e vingativas, que são vilãs quando tem um término de relacionamento e que fazem falsas denúncias do agressor de seus filhos e filhas. Então, a lei de alienação parental, ela pode ser usada como instrumento e como ela é usada majoritariamente para fins de manutenção legal da violência doméstica, porque ela obriga o contato com o autor de violências, porque senão haverá alienação parental. Quando, na verdade, nesse caso, o afastamento do autor da violência é uma forma de proteção, mas por ter tramitação prioritária, isso pode ser colocado, na verdade, como mais uma forma de desproteção. Então, isso acaba contrariando várias recomendações de coletivos de mulheres, coletivos de juristas, coletivos, inclusive de saúde. O próprio Conselho Nacional de Saúde tem recomendação contrária à síndrome de alienação parental. Então, várias entidades nacionais e internacionais impedem, inclusive, que outra lei que protege mulheres vítimas de violência, que é a Lei Maria da Penha, suas medidas protetivas para mulheres, que são extensivas a filhos e filhas, elas não sejam cumpridas.
e, na verdade, sejam totalmente desrespeitadas. Então, o que nós temos muitas vezes com a lei de alienação parental é uma dupla forma de violência e mais um mecanismo de criminalização de mulheres que estão tentando proteger seus filhos, afastando os seus filhos e filhas do agressor, do acusado, que na verdade busca como forma de defesa acusar a mãe de alienação parental. Ou seja, a lei de alienação parental não só mantém mulheres expostas aos seus agressores, como também seus filhos e filhas a violências e abusos do seu genitor. Há vários casos, um dos casos mais emblemáticos é o caso da Paulinha, que inclusive o juiz determinou, mesmo sob denúncia da mãe, que ela ficasse sob guarda do pai. Então, é na verdade mais uma forma de violência, e aqui uma violência estatal, advinda de quem deveria garantir segurança para crianças e adolescentes e também para as mães. E percebam o quão grave é essa lei, porque ela acaba presumindo que 80% dos crimes de estupro de vulnerável, quando as denúncias são feitas pelas mães em varas de família, são falsas, porque se acaba priorizando a chave de leitura da alienação parental e não a denúncia de abuso sexual. E falando agora, né, sobre esse absurdo, e não é o único absurdo legal, inclusive, que nós temos na legislação brasileira, existe um PL, que é o PL 634 de 2022, que hoje está no Senado, inclusive em abril de 2022 esse projeto de lei já foi aprovado, e existe toda uma luta de coletivos de mães para tentar derrubar esse PL. Ele trazia até alguns dispositivos que eram positivos, mas acabou que, por enquanto, no projeto de lei, isso foi suprimido. Então, o projeto, ele tem várias situações que, na verdade, agravam, porque o ideal seria, na verdade, a lei de alienação parental ela ser totalmente vetada. Então, para falar um pouco desse PL, eu quero começar falando no PL no que tange à visita assistida. Existe, né, a possibilidade de visita assistida, no que tange um direito de convivência entre pais e filhos durante o curso de processos instaurados para investigar casos de alienação parental. Então, o projeto de lei ele assegura que mesmo antes da decisão final, ou seja, durante todo o processo, assegura que essa criança ou adolescente, junto ao seu genitor, possa ter visitação assistida no fórum em que tramita a ação ou em uma entidade conveniada com a justiça. Ou seja, dependendo da interpretação dos agentes e operadores da lei, a criança ela pode ter visita com o seu violentador. Obviamente, o texto ressalta que a visita não pode ocorrer nos casos em que há iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou adolescente, mas, mais uma vez, irá ficar à mercê do julgamento de quem? A avaliação desse risco depende de um atestado emitido por profissional designado pelo juiz para o acompanhamento. Então, aqui fica o alerta da responsabilidade que os profissionais acabam tendo a responsabilidade na hora de atestar ou não uma alienação parental, porque dependendo do atestado e da forma como isso é feito, isso pode colocar com que a criança ela tenha visita, mesmo que assistida, com o seu agressor. Esse PL, na discussão no Senado, acabou tendo uns pontos retirados, que era o ponto mais progressista, ele foi retirado. Tinha um ponto que proibia o juiz de conceder alteração de guarda ou guarda compartilhada ao pai ou à mãe investigados em processos pela prática de crime contra a criança ou adolescente ou de violência doméstica. Então, esse dispositivo que iria proteger a criança desse acesso ao possível violador que ainda está sendo julgado, ele foi retirado do PL, que era o único ponto positivo em que poderia garantir que essa criança não convivesse com esse violador, mesmo com um processo
ainda em curso. Então, o processo pode estar em curso e a criança ir para a guarda, dependendo do parecer da equipe, para o seu possível violador. E aí, por último e não menos importante, o que o serviço social tem a ver com isso? Obviamente a psicologia também, mas como é que eu estou falando especialmente para assistentes sociais, o que o serviço social ou o que nós temos que fazer enquanto categoria diante de todas essas informações que eu falei aqui para vocês? Como eu bem mencionei, essas situações de alienação parental, elas chegam para nós, serviço social, a pedido de juiz para que nós façamos uma emissão de opinião técnica. Então, tanto profissionais do serviço social quanto da psicologia recebem essa convocação para emitir laudos e pareceres acerca dessa temática, alienação parental, o que vai exigir, né, uma ampla reflexão desse profissional sobre o seu papel nesse emaranhado jurídico, porque nós, com certeza, temos aí o direito ao contraditório, que toda pessoa tem, nós sabemos, mas também nós temos uma situação muito delicada, que é a vida de crianças e adolescentes dentro dessa estrutura que nós sabemos que geralmente favorece o poder masculino e patriarcal. Então, dentro desse âmbito social, político e científico, o que nos cabe na análise desses laudos e pareceres? Com certeza, a cautela e a responsabilidade devem ser utilizados, mas não custa reforçar aqui nesse vídeo. Não cabe a nós, assistentes sociais, fazermos afirmações de cunho acusatório de que teve ou não alienação parental quando chegar esse tipo de demanda para nós. Nós temos que sim fazer toda uma análise social e econômica para poder compreender o que é aquela convivência familiar, o que é que está acontecendo ali naquela parentalidade, como é que está sendo a igualdade parental, quais são as histórias, os vínculos, os rompimentos, as situações de vulnerabilidade social e risco, contextualizando e historicizando, e não partindo do pressuposto moral de que necessariamente a mulher está sendo vilã, querendo se vingar do marido, que nós sabemos que esse acaba sendo um pensamento do senso comum. Então, nesse cenário que a gente vive, especialmente assistentes sociais do judiciário, sejam eles do corpo técnico fixo do judiciário, seja ele do banco do peritos, acontece que se tem um prazo muito curto para a elaboração desses pareceres. Nós temos também precarização do trabalho, um volume de trabalho muito grande. Nós temos também a proliferação de cursos aligerados, que muitas vezes as pessoas que acessam esses cursos para serem peritos acabam não tendo um conhecimento da lei para além do texto, porque existe a lei, existe o texto, mas também existe todo o contexto, coisas que às vezes a gente não tem a dimensão de que está por trás nas disputas, né, de correlação de forças mesmo. Então, compreender que nossas decisões elas impactam vidas e histórias, e a gente não pode resumi-las. E essas vidas e histórias também não podem ser resumidas em leis. E nós, enquanto profissionais de serviço social, nós temos que trazer toda essa contextualização da sociedade patriarcal, do silenciamento de mulheres, de dados científicos, de pesquisas que apontam que, infelizmente, a criança não teria como inventar uma situação dessa, também ouvir a versão assim da criança, e porque não é o fato de uma lei determinar que essa lei ela está correta ou que o profissional deve acatar pura e simples, sem uma análise crítica e de totalidade, o que essa lei fala. Que a lei ela pode ser inspirada numa concepção que tem total conflito com a ética e com a responsabilidade. E um exemplo disso é, com certeza,
a lei de alienação parental, que acaba sendo um instrumento que mais viola direitos do que os viabiliza. Espectador, e ver isso também só como profissional, a gente tem que compreender o que as mulheres estão falando sobre isso. E para isso eu quero recomendar para vocês que vocês sigam 2 contas no Instagram, para vocês poderem ampliarem os horizontes de vocês, que um é o @coletivo Mães na Luta, e o outro é o @Brasil contra SAP, que é o Brasil contra a Síndrome de Alienação Parental. Então é isso. Esse vídeo ele teve o objetivo de poder ampliar o seu olhar sobre a lei de alienação parental e fazer análises mais críticas sobre isso e repensar como você expõe as suas decisões nos seus pareceres quando o assunto for alienação parental. Então, esse foi o objetivo do vídeo. Obrigada e espero ter contribuído aí na sua análise crítica. Até mais.